Grandes coisas Deus há de fazer por nós, amém? Quem crê nisso? Na sua casa, na família, assim como o pastor César tem orado aqui, amém? Então eu acredito que é algo que Deus já começou a operar no meio de nós, começando dentro de nós, nos desatando, nos curando, nos libertando, pois essa é a promessa do Senhor, para que a gente chegue na sua plena perfeição, amém? Então eu queria hoje falar de uma palavra, e eu acredito que do início deste culto, o Senhor já vem preparando nosso coração para essa palavra. Há algo que Deus quer falar ao nosso coração, que vai falar muito a respeito da nossa pessoa, de nós mesmos. Amém? No nível da mocidade, no nível do casamento, no nível do casal, no nível da família. Por que isso, irmãos? Porque nós sabemos que há uma guerra, há uma luta contra a mocidade, uma luta das trevas, onde que as trevas elabora planos para destruir a mocidade, para destruir o casal, para destruir famílias. Amém? E nós sabemos também, obrigado. Nós sabemos também que nós cristãos que guardamos a nossa fé em Cristo Jesus, e de muitas vezes nós somos os mais bombardeados. Amém? Porque a nossa fé está firmada em Jesus. O fundamento de nossas vidas é a palavra. É a palavra que transforma nossas vidas. É a palavra que nos confronta. E aí, de acordo com a palavra liberada em nossos corações, Deus começa a derramar, Deus começa a mover, Deus começa a tocar em nossas vidas para que nós se tornamos pessoas melhores. Quem crê nisso? Amém. Você crê nisso? Amém. Então, irmão, eu quero falar aqui da cobiça. O que é cobiça, irmãos? A cobiça, irmão, ela significa algo que é você ter desejo por algo que não é seu. Ok? A palavra de Deus nos diz, Êxodo 20:17, que é um dos mandamentos, o último mandamento que Deus diz: não cobiçarás coisas alheias, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, ok? Mas também a palavra de Deus nos ensina que a cobiça, ela não está apenas no sentido de você querer algo que não é seu, certo? Mas ela fala de um desejo também desenfreável da nossa carne, da nossa natureza caída. 1 João 2:15-17 diz isso. Eu quero ler aqui com os irmãos, que diz assim: não ameis o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, em outras versões, a cobiça da carne, o desejo dos olhos e o orgulho dos bens, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ok? Então a palavra de Deus nos ensina que existe uma cobiça, existe um desejo desenfreável que constrói destruição. Existe o desejo saudável, ok? Isso não é errado. Mas aqui a Bíblia está nos dizendo especificamente de um desejo que ela é acompanhado com destruição, com maldades. Então a cobiça, ela constrói, certo? Ela constrói caminhos que vai contra os princípios de Deus, contra a vontade de Deus. E nós sabemos que a cobiça é algo onde que, através do pecado, da queda do homem, o diabo conseguiu instalar sobre o homem o desejo desenfreável. É onde que o homem cai. Por isso nós vemos muitos homens que são derrubados pela cobiça. Onde que eles crescem, nasce um desejo desenfreável dentro dele. Ele começa a querer ter coisas que já não passa a ter bênção, não passa a ser bênção mais. Ele começa a ter coisas que, na verdade, seu coração está acompanhado de egoísmo, né? De egoísmo até o ponto, de inveja, até o ponto de derrubar a pessoa. Nós vemos isso, o exemplo Davi. Qual é o exemplo que Davi nos dá? Um homem que tinha tudo, irmão. Se eu não me engano, ele tinha
300 concubinas e 700 mulheres, não é isso? Mais 1000 mulheres. E o cara decidiu pegar a mulher que não é dele. E o que aconteceu? Ele matou o seu próprio soldado por causa de um desejo desenfreável da sua carne. No reino de Deus aqui na terra, nós vemos uma guerra travada, uma batalha travada, onde que homens de Deus, irmão, foram apanhados pela cobiça da sua carne. E ela falou mais alta e os derrubou. Mas esse derrubar, espiritualmente dizendo, não vem de uma natureza apenas, vem da guerra. Aonde que Satanás decidiu derrubar os instrumentos de Deus sobre a terra. E eu e você fomos escolhidos. E por isso que Deus tem paciência de trabalhar em nossas vidas, para que se tornamos pessoas, para dar exemplo, para ser testemunho vivo daquilo que Deus fez na minha vida, a transformação que Deus fez na minha casa, para poder ajudar aquelas pessoas que estão precisando. Então, cobiça, ela é um perigo espiritual para nossas vidas. Eu quero que você entenda isso. Amém? Você precisa entender isso. A cobiça, ela é um pecado. E o primeiro pecado que aconteceu não foi na terra, foi no céu. Em Isaías 14, versículo 13 a 14 diz... Aqui nós temos duas interpretações desse versículo. O profeta Isaías dizendo sobre uma fala do rei da Babilônia, mas também ele mesmo fala que aqui tem um sentido também, e o próprio Satanás falando. O que ele diz? Esse versículo fala que Satanás diz que eu construirei o meu trono e elevarei o meu trono acima das estrelas de Deus, e serei como o Altíssimo. Nós vemos o quê? Um anjo desejando a querer ser mais que o Altíssimo. E por isso houve uma guerra nos céus. E a cobiça, a inveja e o egoísmo de um anjo dividiu o reino dos céus. Bem? Deu para entender até aqui, irmãos? Você entende o que hoje Deus quer falar, quer tratar aos nossos corações? Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus quer falar ao teu coração. Amém? Porque de muitas batalhas nós vamos travar. Mas uma delas, a cobiça, é algo que nós precisamos tratar dia após dia. Porque ela não tratada, ela pode gerar e pode ser um veneno para destruir aquilo que Deus está construindo em nossas vidas. Em 1 Pedro 5,8, ele diz, o diabo vem como leão, né? E ele fica ao derredor, esperando oportunidades para destruir aquele quem dá brecha. Amém? Só que o problema disso, irmãos, que muitas vezes nós homens damos essa brecha para o inimigo. Você sabe que o inimigo ele não pode agir se não tiver brecha. O problema é que muitas vezes nós damos brecha. Efésios 4, 27 diz, não dê lugar ao diabo. Não dê, irmão. E essa é a batalha que muitas vezes nós travamos. De não dar brecha para Satanás. Então nós vemos aqui 3 níveis de cobiça que muitas vezes vai nos visitar. A primeira delas é na mocidade. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 22 diz, fuja dos desejos malignos da juventude. O que nós vemos por aí nos dias de hoje? Desejos desenfreáveis, propagandas
que tenta despertar o seu egoísmo, o seu ego, criar sobre você um sistema que você vira até marionete do sistema. É o que nós vemos, irmãos. Pessoas que têm talentos. Isso começa pela mocidade. Você vê hoje os escândalos de pessoas famosas, celebridades. Mas para ela chegar nesse nível, ela teve que fazer o quê? Por causa do seu desejo, que se tornou, era saudável, mas que se tornou desenfreável, porque não, eu quero chegar a ser celebridade, eu quero chegar a ser famoso. E o que ela faz? Ela acaba vendendo a sua alma para o diabo. E faz pactos, e faz alianças. E elas começam a divulgar pelas letras das suas músicas a destruição, elas começam a propagandar destruição para a juventude, para a mocidade. Essa é uma cobiça que muitas vezes o sistema das trevas usam para manipular e para escravizar e para fazer os jovens se tornarem marionetes do seu sistema. E por isso, nessa carta, Paulo dizendo a Timóteo, Timóteo, persevere até o fim. Seja jovens, essa palavra aqui é para os jovens. Seja um jovem decidido. Seja um jovem decidido a viver pela fé, não por aquilo que o mundo te oferece. Mas a mocidade pode dizer, mas nada acontece comigo. É guerra atrás de guerra. É problema dali, é problema daqui. Certo? Já estou com tal ano, eu não consigo casar. O que está acontecendo comigo? Essa geração Nutella, essa geração que parece que ficou egoísta. Irmão, antes de tudo, antes de dizermos que a geração é Nutella, antes de dizer um pouco mal da geração Z, o problema não é a geração. O problema é nossas escolhas, que nós fazemos muitas vezes na nossa vida. Então podemos ter uma boa educação, ou não podemos ter uma boa educação. Mas acredito que no meio da jornada da vida você vai aprender coisas boas, que vai destruir as coisas ruins que você aprendeu na sua caminhada. Agora, é uma escolha nossa. Ou de continuar a fazer o que é errado, ou de continuar, ou daqui para frente a fazer diferente. Ok? E outra coisa que eu quero falar aqui também é sobre a cobiça instalada sobre a família. Nós vimos que isso trouxe famílias a serem disfuncional. O que constrói família? É os filhos? Não, antes dos filhos, é o pai e a mãe. E se o pai e a mãe se tornam, dentro da sua casa, um instrumento disfuncional e começa a construir estruturas, isso se torna uma cultura dentro da família que para os filhos é normal. É normal ser mal educado, é normal não pedir por favor, é normal não agradecer, é normal não pedir licença na casa dos outros, já chega e já abre a geladeira, entendeu? São coisas que nós aprendemos. Mas o que isso nos ensina? A palavra de Deus nos diz, Provérbios 15, 27, o avarento põe sua família em apuros, mas quem repudia o suborno viverá, certo? O suborno fala de um egoísmo. Em outras versões, no lugar do avarento é colocado cobiça, né? Os desejos desenfreáveis, muitas vezes, da nossa parte. Então, irmão, o que acontece aqui? Nós sabemos que o homem, ele é a autoridade de Deus, ok? E eu confesso para vocês, tá? Não fazendo propaganda aqui do Legendário, tá? Mas essa ferramenta, ele tem abrido e ampliado a minha visão como o homem da minha casa. E eu comecei a entender que, acho que é a palavra que diz apaziguar, né? Trazer a paz, naquela pessoa que traz tranquilidade no meio da guerra. Eu entendi que é o papel do homem, não da mulher, sabia? Entendeu?
Que de muitas vezes, eu confesso para vocês, eu, Rodolfo, na minha casa, quando eu vejo essa mulher braba, eu já não aguento. É para ficar brabo, então bora. Entendeu? Aí você acaba ficando brabo também. Aí nenhum dos dois chega numa conclusão. Aí para lá, para cá, um para lá, outro para cá, e depois de uns minutos, porque aí pesa, né? Não, eu sou crente, né? Tem que se reconciliar, né? Aí se reconcilia. Mas uma coisa eu entendi, irmão. O governo e a autoridade está sobre o homem. Aí eu comecei a entender aquele versículo que diz que a paz que excede todo entendimento, né, que guarda o teu coração em Cristo Jesus, que guarda o teu coração totalmente em Cristo Jesus. Pois é a função do homem. Você pode ver, irmão, a mulher pode até apaziguar, mas não chega a ser o nível de uma atitude de um homem chegar e apaziguar na sua casa. Entendeu? Você ganha tudo, irmão. Aleluia. Né? Mas o que eu quero falar com isso, irmão? Nós vemos que os contra-ataques sobre uma família. Amém? Então, como o provérbio diz aqui, e o que faz muitas vezes uma família ser destruída é quando passamos a ser pessoas de autoridade dentro da nossa casa e se tornarmos egoístas. E usamos as pessoas da nossa casa para fazer o que nós queremos. Isso tanto como o homem e tanto como a mulher. O homem eu acho que vai puxar o lado mais ser egoísta, certo? E a mulher talvez vai puxar o lado mais ser manipuladora para ter o que ela quer. Funções diferentes, mas que dão no mesmo resultado, certo? Deu para entender aí? E outra coisa, irmão, a cobiça no casamento, os desejos desenfreados no casamento. Então a cobiça afeta até o nosso casamento. Então nós vemos muitas coisas acontecendo, sentimento de insatisfação, desejos desenfreáveis, que pode levar as pessoas, o casal, a se tornar infiéis um com o outro. E até o ponto de nós não queremos mais valorizar o meu parceiro, né? Os homens a sua parceira ou as mulheres o seu parceiro. Por que isso? Por causa da cobiça. Por causa de algo que foi instalado. E aí nós vemos, irmãos, uma coisa que mais o diabo tem trabalhado é doutrinar o homem aos seus desejos. Existe aí uma palavra aí, né? Seja o que você quer, faça, né? Ame, desfrute, faça da sua vida valer a pena com suas vontades. Isso você casado, isso você com família, né? Então nós vemos muitas pessoas, por exemplo, eu vi muitas pessoas quando eu jogava bola, muitos homens, né? Que estavam ali jogando bola, mas que você vê a dificuldade de ele voltar até para sua casa. Certo? Por causa de coisas que dentro do seu lado talvez já não estava bem andando direito, né? E queira ou não, irmão, nós muitas vezes temos, né, esse lado nosso de muitas vezes a gente não querer resolver alguns problemas e começar a dar fuga. E começar a colocar desculpas. E isso muitas vezes pode ser que possa alimentar dentro de nós e pode despertar alguns desejos desenfreáveis que lá na frente pode nos custar muito caro. Porque nós temos algo a carregar, né? Para quem é casado, nós temos a responsabilidade de carregar a nossa família.
Então, nós vemos isso. Os contra-ataques, muitas vezes, nos casais. Essa cobiça que muitas vezes nos faz, sabe, entrar em conflitos. Uma vez aqui conversando com a Luciana lá em casa, né? E ela tem falado algo assim que no mundo do homem, para mim, foi um escândalo, né? Porque eu nunca aprendi a ter amiga, né? Homem ter amiga, né? Não estou dizendo que isso é errado, ok? Mas eu vejo que muitas vezes, do jeito que tá as coisas, a gente tem que vigiar, né? E eu cresci no raiz, sabe, garotada, né? Então só ficava no meio dos meninos. E conversando com ela, eu conheci muito tempo, assim, né? A gente casou, então a gente foi se conhecendo. E ela falou que teve uma época na vida dela que ela ainda não era cristã, né? E aí ela tinha umas amigas no trabalho, umas colegas de trabalho, né? E elas ficavam lá cochichando, né? Quem pegava o marido das outras, sabe? Como se fosse algo normal. Você entende o que eu estou falando? Você entende que muitas vezes dentro de um casal, dentro de um cônjuge, falei certo agora, né? Às vezes eu falava conjugue, né? Um lado meio japonês. Mas aí você começa a entender, irmão, que tem coisas dentro do casal que muitas vezes a gente tem que lutar. Porque as armadilhas, muitas vezes, elas vão vir. Então, em Mateus 5, 27 a 29, diz isso. Tem uma parte desse versículo que diz: se os teus olhos te faz pecar, arranque-os. Isso não fala numa questão literal, ok? Mas o que ele fala aqui? Se o teu relacionamento com alguma pessoa te faz pecar, corta esse relacionamento. Se algum programa na televisão te faz pecar, corta esse programa. Se alguma coisa do Instagram te faz pecar, corta isso aí do Instagram. Se alguma coisa está te fazendo pecar, se alguma coisa está entrando pelos teus olhos, corta. Porque isso pode prejudicar seu casamento, pode prejudicar a tua mocidade, pode prejudicar a tua família. Amém? E é assim que muitas vezes o diabo tenta se instalar dentro da nossa casa, dentro de nossas vidas, fazendo propagandas, irmãos, para tentar nos levar à destruição. E isso dentro da casa, começando a destruir casamentos, casais. Então, são algo que nós precisamos vigiar. Porque nós estamos no meio de uma batalha, no meio de uma guerra. E que nós precisamos se posicionar para isso. Então, por isso eu digo você, marido, ame sua esposa. Mulher, ame seu marido. Às vezes eu sei que não é fácil amar esse chato do seu lado. Amar essa chata do seu lado. Não, na real, irmãos. Porque nem tudo são flores. Nós precisamos entender isso. Amém? Eu confesso a vocês que até então na minha vida eu sempre me comportei como um garoto, né? E sempre me escondi. Autoproteção. Amém? E Deus falou muito claro para mim: sai do teu casulo. Como assim, Senhor? Mas eu estou te servindo, né? Eu tô fazendo o que eu posso. Eu sirvo a igreja, né? Tô até pregando, Senhor. Sei lá, tô fazendo alguma coisa, né? Não, mas não é isso que o Senhor quis falar. Ele falou: não é isso que eu tô falando para você. Eu tô falando para você, seja homem da sua casa, do seu lar. Amém? Construa, não destrua. Pois diga não à cobiça, diga não aos seus desejos desenfreados que muitas vezes tenta te derrubar, tenta te calar. Se Deus te chamou para algo, irmão, uma coisa é certa. Existe um propósito, mesmo que você não entenda, existe um propósito.
na sua direção, no seu casamento, no seu lar. Por isso, muitas vezes, as retaliações, muitas vezes, os contra-ataques. Então, homens, maridos, vamos se posicionar. Eu sei que nós, maridos, muitas vezes aprendemos, eu admiro, temos qualidades, né? Eu admiro homens que têm muitas qualidades que eu aprendo, bastante. Né? Mas uma coisa nós precisamos entender, homens, as nossas qualidades, muitas vezes, ela não vai colocar ordem dentro de casa se a gente não se posicionar como homem da nossa casa a trazer, primeiramente, a presença de Deus para os nossos lar. Amém? Amém? Então, por isso que muitas vezes nós vamos ser muitos contra-atacados nessa área. E por isso nós precisamos se posicionar para isso. Então entenda, desculpa aqui bater um pouco na tecla do homem, mas é algo que eu estou entendendo, irmãos. A sua casa vai mudar quando nós homens se posicionarmos. E você pode dizer, mas o meu marido não está aqui. Mas uma coisa a palavra de Deus nos diz: mulher, dê testemunho, para que através do seu testemunho o teu homem venha para o Senhor Jesus. Ore por ele, interceda por ele. Mulheres que o seu marido não está aqui ainda, não desista de interceder por eles. Não desista de orar por eles. Porque um dia vai acontecer, através do seu clamor. Pais que veem que os seus filhos ainda não se firmaram em Jesus. Pais que estão com suas crianças, filhos que ainda são crianças. Não desista de orar, de interceder por eles, porque um dia eles vão te dar muito orgulho. Amém? É uma construção, irmãos. É uma construção. Mulher, interceda e ore pelo seu marido. Homens, interceda e ore pela sua mulher. Une forças e derrube gigantes que se levantam contra o seu casamento, contra a sua aliança. Ame sua esposa. Ame seu marido. Muitas vezes nós temos defeitos. Muitas vezes nós homens somos cabeça dura. Não é verdade? É verdade. Mas ele faz por você. Muitas vezes nós homens, nós admitimos muito as mulheres falar para nós. Mas vira e mexe, elas têm razão. Porque Deus colocou uma mulher virtuosa, auxiliadora do teu lado. E até às vezes para te orientar, para não cair no buraco que está lá na frente. E que você não vê, mas ela está vendo. Amém? Por que isso, irmão? Porque Deus é o único interessado para que eu e você viva bem naquilo que é princípios. Então, por isso que eu falo nesses níveis. Jovens, não desistam. Não entreguem a sua mocidade para os prazeres. Mesmo que você possa achar que nada está acontecendo na sua vida, vai acontecer. Amém? Aconteceu comigo, gente. Eu vim com 17 anos. O mesmo que vocês, família desestruturada, disfuncional em algumas áreas. Mas eu sou testemunho de que quando a gente anda com Deus, Deus não esquece de nós. Então não fique dividido, jovens. Se entregue ao Senhor, se renda a Ele. Família, continue a construir. Continue a fazer aquilo que o Senhor tem colocado no teu coração. Seja um pai melhor. Seja uma mãe melhor. Tenha tempo de qualidades. Né? Construa tempos de qualidades. Maridos, mulheres, construa tempo de qualidade para vocês. Pais, construa tempo de qualidade para os seus filhos. Amém? E tomem cuidado
com aquilo que eles vejam nas redes sociais. Desenhos, né? Filmes. Estejam com eles. Vejam com eles. Né? Ensine-os naquilo que é certo, naquilo que é errado. A gente procura muito ensinar isso para a Iane e para a Ana. Né? Para que elas entendam. Porque vai chegar uma hora, irmãos, é que nem passarinho, vai ter que soltar para eles aprender a voar. Senão estagna, né? Paralisa, não cresce, fica mimado, entra na zona de conforto, tudo papai e mamãe faz para mim, certo? E aí, nesse tudo de a gente fazer para eles, em vez de a gente ajudá-los, mas futuramente a gente vai atrapalhar o processo deles. Amém? Então construa e seja firmes. Sejam aquilo que a palavra diz, corda de 3 dobras que não se arrebentam. Né? Une forças. Porque a pior coisa, irmãos, é nós continuamos nos erros, pois a palavra de Deus diz que chegará o dia que virá repentina destruição. Certo? E pode ser tarde para a gente poder reconciliar algumas coisas. Então, enquanto há tempo, reconcilie, ame, ore, busque, dobre seus joelhos, construa, diga não à cobiça para sua carne, diga não para sua carne, para os desejos desenfreados. Não aceito a viver debaixo desse sistema. Alguém entendeu aqui? Deu para entender a mensagem de hoje? Amém? Nesses 3 níveis, consolide a sua fé em Jesus. Consolide. E não fique sozinho. Né? Família não abandona a família. Amém? Família. E também não deixa brechas. Então feche brechas. Não abandone teu marido. Não abandone a tua esposa. Fique com ele. Porque nós, homens, muitas vezes, diferente do mundo mulher, eu sei que tudo tem uma coisa igual. Amém? Mas muitas vezes o homem é muito bombardeado nessa área imoral. Irmãs, eu falo isso de testemunho para vocês, que a Luciana teve que ter paciência comigo. Né? Porque houve uma época na minha vida, já na igreja, com Jesus, que eu estava na igreja, mas com o coração totalmente desviado dos propósitos de Deus. Então eu só vinha para ter cartão. Eu estava preso na imoralidade. Estava preso na pornografia. Eu quero que você entenda, irmão. Eu estou testemunhando aqui com sinceridade da minha vida para que você entenda, que você assuma diante de Deus e busque sua libertação, porque Deus liberta, irmão. Deus liberta. A minha maior decepção, sabe o que foi? É que quando eu me converti, eu passei um bom tempo na minha vida, acho que 4, 5 anos, me guardando. Sem nenhum contato com nenhuma menina, sem nenhum contato, sabe, de pornografia, me guardando, fugindo da aparência do mal, como José, fugindo da mulher de Potifar. Durante 4 anos vivendo isso, para chegar um dia, conhecer essa mulher e desandar tudo, irmão. E passei bom tempo na minha vida, casado com ela, preso na imoralidade. E sabe qual foi minha dor? A minha dor foi eu trabalhar, nesse tempo eu trabalhava à noite, e ela cuidando das minhas filhas, e eu lá em cima fazendo coisa errada. Não. Amém? E sabe o que foi a posição da Luciana? Como mulher de Deus? Ter paciência comigo. Aqui eu não estou, tá? Colocando desculpa, né? Aliviando a barra de ninguém, amém? Ok? Mas para nós, irmãos, muitas vezes a gente tem que entender. Mulher, o seu marido vai precisar de você e da sua paciência. Marido, a sua mulher vai precisar de você e da sua paciência. Até que
nós alinhamos todas as coisas. Amém? E por ela ter paciência comigo, isso me constrangeu. E eu comecei a buscar com intensidade a minha libertação. Eu me lembro até hoje, irmão, eu chorando na cama, colocando uma música. Me lembro até a música do filho do Luciano Subirá. Aquela, não sei o que da casa, me leva pra casa. Mano, isso me arrebentou. Me arrebentou, irmãos. E eu comecei a chorar e senti que aquilo não era, sabe, remorso. Era um arrependimento de verdade. E aí veio a cura e veio a libertação. Certo? É claro que você precisa lutar, porque permanecer. Amém? Então não se sinta culpado. E em nome de Jesus, que você arranque uma mentira que muitas vezes o diabo coloca em nossa mente. A mentira que muitas vezes o diabo coloca em nossa mente, que a gente absorve, é que você precisa ser perfeito para vir para Jesus. Não, você não precisa ser perfeito, isso é a mentira do inferno, irmão. O que precisa é você entender, enxergar que você precisa de ajuda e de socorro. E que esse socorro, muitas vezes, vai estar em Jesus, vai estar em Deus. Ai, que eu não sou perfeito. Ai, que eu não sou um bom pai. Ai, que eu não sou uma boa esposa. Ai, que eu não sou um bom filho. Corra para Deus, corra para Jesus. Porque aí está a sua verdadeira libertação. Então saia dessa mentira do inferno que muitas vezes o diabo e Satanás tenta colocar isso em nossa mente. Dizer que quem é você? Você nem presta para ser crente. Para que você vai para a igreja? Para sair da igreja você faz parada errada? Para sair da igreja e você enganar e mentir as pessoas e dizer que você está santo, mas que na verdade você está sujo? Mas não desista. Não desista. Amém? Deus está falando para nós, não desista. Porque até Ele tem paciência com você, porque até Ele tem paciência comigo. Se Ele não desistiu de mim, por que você vai desistir de você mesmo? Então passe a amar a sua vida, irmãos. E passe a amar o seu próximo que está do seu lado. Porque grandes coisas quer fazer em nossas vidas. Quer fazer de você um instrumento para abençoar pessoas. Quer fazer de você, homem da casa, um instrumento para abençoar a sua casa. E através da sua fidelidade ao Senhor, a sua família receber a prosperidade de Deus. Amém? Pois a palavra de Deus nos diz, Jeremias 29:11, que Deus ele tem planos de prosperidade em nossa direção e não planos para nos destruir. Experimente disso. Experimente disso. Amém? E mesmo que venha uma grande tribulação, uma perseguição na sua vida, que a paz do Senhor, a paz de Deus que excede todo entendimento, te leve a entender. Pode estar desabando tudo, mas a paz interior que Deus guardou no meu coração me faz a não ficar atribulado por nada. Amém? Vamos chegar nesse nível. Amém? Porque é isso que Deus quer. Então eu queria que você levantasse nesse momento.